E a minha mãe também, tudo que ela aprendeu de valores, ela passou pra gente. E eles, pelo que eu falo, extremamente culta, né? Inteligentíssima. Mais inteligentíssima, uma mulher além do tempo dela. Por quê? O que mais assim me espanta, ela guardar aquilo tudo, ela ter noção, o discernimento do que ela via. Você entendeu? Entender a importância daquilo que ela estava aprendendo, né? Você vê e assistiu um filme hoje, assim, até tal. Não, ela descrevia aquilo. O filme falava sobre isso, sobre aquilo, sobre a Rússia, o comunismo na Rússia, o que era isso, e o vento levou, ela contava que a terra que ela perdeu. Você entendeu? Ben-Hur, outro filme que ela contava assim, com uma realidade tão grande, e chorava, a gente chorava. Isso tudo eu sempre admirava e admiro até hoje, porque para mim, ela é viva. Aqui em casa não tinha palavrão, ela detestava que falasse alto. Ela, quando um estivesse falando, ela fazia o outro esperar. Às vezes até ela usava esse ditado, quando o burro fala, o outro murcha a orelha. E meu pai também, por sua vez, não era aquela pessoa de brigar. Depois que ele aposentou, ele voltou para a roça. Então, ele saía de manhã, só voltava à tarde, né, lá das plantações. Então, toda a educação ficou por conta dela. Outra coisa também que eu acho fantástico que ela nos ensinou é não podíamos tirar a comida na panela antes dela. Ela arrumava o prato de cada um e colocava assim, entregava na mão, porque nós éramos, materialmente falando, muito pobres, né? Então a gente tinha, era banco, não era mesa nem nada, mas tinha que esperar, sentar lá, estando, ela arrumava o nosso prato. Já a gente adulto. Por quê? Ela falou, eu detesto essa coisa de ir, o primeiro vai lá, cata o maior pedaço, ou escolhe isso, aquilo. Não. Aí, ela falou, depois que você comer, você pode ir lá. Voltar até 10 vezes. O meu irmão mais velho, parece que era um ser de outro planeta, no nosso meio. Ele tinha uma educação, assim, fora do comum. Ele levava uma hora e pouco, alimentando, mastigando, com aquela delicadeza, você entendeu? E ele também, aos 10 anos, trabalhava com um vizinho lá da gente, um senhor, não sei se ele era advogado. Então, ali ele aprendeu tudo da datilografia. Ele também era, assim, amante de arte, cinema. Na época não tinha, a gente não tinha acesso a teatro, né? Música, escrevia poesia. E a voz dele era sempre o mesmo tom de voz, sem alteração. E mesmo assim, dentro de casa, não é aquela pessoa, é assim, mas na rua. Eu já tinha meus 8, 9 anos, ela ia muito na casa dessa família que criou ela, e na outra também, ela sempre ia. Então ela era muito bem recebida lá, os filhos da madame, que eram 4 homens, eles tratavam ela muito bem, o que precisasse, principalmente na questão assim, de doença, ela levava a gente no consultório deles, eles atendiam, né? E um deles, que morava ali na rua Oscar Vidal, e esse filho casado também, e a esposa dele, eles tiveram 2 filhas. Para minha sorte, uma era da minha idade, a outra um pouquinho mais nova. Então, eu herdava tudo dessas meninas. Eu estou para te dizer que nós, né, meus irmãos, nós fomos aquela família preta, pobre, periférica, mas que não podemos dizer, nunca passamos fome, sempre tivemos Natal, graças a essa família. Essa senhora ajudava muito, todos nós fomos vacinados, que ela também era. Ela colocou todos os filhos na escola, estudamos, mas eles tinham um lema dentro da nossa casa, né, entre ela e meu pai. As minhas filhas não vão ser empregadas domésticas. Então, meu pai falava, minhas filhas, elas não vão trabalhar Abrão. Mas a minha mãe falava, não vai, porque não vai se repetir. Então, de fato, a minha irmã mais velha, ela aos 14 anos foi trabalhar em fábrica. A minha irmã do meio, ela ajudava em casa. E esse meu irmão, aos 10 anos, ele já ficou com esse senhor, aprendeu tudo de escritório, era datilógrafo, depois foi para o exército, estudou, não gostava muito de estudar não, mas estudou também. Meu irmão do meio, ele estudou, formou em contabilidade. Aquele ali que está no colo do meu pai formou em direito, fazendo doutorado, não tinha escola municipal, era estadual, também não tinha ainda merenda, mas em contrapartida tinha médico, tinha enfermeira o tempo todo de aula, e dentista, tinha tudo isso, e valeu muito, né? Era muito magro, tinha bronquite asmática, muito miúdo e tal, mas as professoras também, então, racistas, algumas, dentista, racista. Quando eu terminei o meu primário, ela me levou lá na casa dessa senhora, essa fada madrinha, me parabenizou e tal. Aí ela me perguntou assim, Sandra, você quer estudar onde? Eu tinha meus 12 anos, muito acanhada. Aí eu falei assim, eu não quero estudar não, senhora. Ela falou, mas por que,
Sandra, você não quer estudar? Eu falei, não, senhora, não quero não. Quando eu cheguei em casa, ela falou assim, agora, sua praga ruim, você vai me falar, por que você falou com a dona Zé? Você não queria estudar? Eu falei, mãe, a senhora esqueceu que nessas escolas não estuda preto, mãe. Aí ela não falou nada, ficou caladinho. Mas aquele colégio, assim, só de branco mesmo e de filhos de fazendeiro, de gente rica, não estudava. E com 12 anos a senhora já tinha esse entendimento, né? Não estudava mesmo, né? Eu sofri com racismo, porque eu nem conhecia a palavra direito, aos 7. Aí eu fui traumatizada, né? Mas um trauma, assim, eu tenho um trauma que se eu não tivesse revidado, talvez hoje eu poderia dizer que eu fui traumatizada, mas não, eu era tão chupando manga, quando chamavam a gente de macaca, de negrinha, fazia assim, a gente assim, descascava banana olhando pra gente, era eu, meus primos, uma turma, mas quem batia era eu, era uma segregação, na hora do recreio, preto de um lado, branquinho do outro. Então, fomos uma família que destacava dentro do perfil das famílias pretas, periféricas, né, que os filhos não iam para a escola, ou se ia, não aprendia. Minha mãe nos encaminhou. Sim. Eu trabalhava na prefeitura, ganhava muito pouco. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que arrumar um jeito de ganhar um dinheirinho a mais. É a minha maior preocupação quando eu quis ter filho. Assim, gente, meu filho tem que ser uma criança muito bem alimentada. E a criança bem alimentada, ela vence tudo. Aí eu fiz o curso em parceria com o Senato. Não paguei nada. Aí estava chegando o Bob Liss. Eu ensinei a professora, porque era o mesmo processo do Marcel. Eles nem nunca tinham visto, não sabia como manobrar e tal. Mas tudo que eu aprendi era para trabalhar o cabelo liso. Comecei a atender aqui em casa. Na época, era 10 centavos. E eu fui a primeira mulher preta aqui da comunidade a ter salão. E logo em seguida, veio a chapinha baiana. Era no fogo também? Era também. Ela tinha uma chapa na ponta, né? Tipo uma tesoura. Essa eu também usei. Então, para eu fazer a chapinha, tinha que lavar a cabeça, porque o nosso cabelo tem que habitar aquela seborreia, né? Sim. E secava, ainda era aquele secador, assim. Que colocava, encaixava na cabeça, né? Deixava assim uns minutos, né, para ajudar a secar. Depois eu passava o pente morno para soltar. Menina, durava 15 dias uma chapinha. Eu tive esse salão 5 anos. Não aguentei, porque aí logo em seguida que eu fui fazer o curso de enfermagem, comecei a divulgar. Aí pronto, choveu freguesa. Aí tive que abrir uma loja ali, um salão maior, né? E modéstia à parte, a minha fama correu. Em compensação, problema seríssimo na coluna, criança pequena, cuidar de casa, trabalhava aqui no posto médico e ainda salão. Então era muita luta, mas eu precisava. Infelizmente o cabelo era muito mal cuidado. As pessoas usavam muito pano na cabeça. Hoje não, as pessoas já cuidam. E fico feliz, porque a mulher faz o que ela quer. Eu guardei para lembrar. Isso era feito as escravas que faziam, né? As escravas faziam. O senhor, antigamente, eles punham assim, tinha aqueles vasos. Eu tinha uma bacia prata de leite, eu ganhei desse tamanho e um jarrão, tudo de prata. O senhor lavava as mãos, para lavar as mãos, que tinha não tinha no quarto, né? Isso. Então elas faziam. E esses panos para secar a mão. Para secar a mão, né? E às vezes ficava penduradinho. Olha só. Hoje é macramê isso aí. E eu valorizo isso aqui, que era uma preta velha que mal enxergava. Aí, ó, o que eu aprendi quando eu aprendi. Mudar, gente, isso aqui tem quantos anos? Faz as contas aí. Isso aqui a gente fazia em lençóis com monograma e essas bainhas, lençol de linho. Isso aqui tem pouca coisa, né? O que eu trabalhei muitos anos foi nisso, ó. A camisolinha, que é aquela de batizado. Mas eu fazia de pagão, que chama, né? É de batizado, aquela grandona que hoje você só vê em novela das 6. É fio por fio, ó. Então ela é toda feita à mão. Esse pano chama pala pele de ovo, que não existe mais. Muito fininho, aqui, né? Os caseadinhos, botõezinhos de madeira. Eu fiz essa para guardar. Eu falei, se eu fizesse um jogo desse, tivesse disso, eu fazer um jogo desse, e se tivesse esse pano, um jogo desse eu não faria por menos de 5 mil reais. É, isso que eu ia falar, que olha o trabalho que dá. Não, você não acha. Fininha desse jeito, não acha mais, não. E olha aí. É muita delicadeza. Esses furinhos aqui, tudo a gente faz com a agulhinha. Você vai... E a vista, hein? Pois é. Quando eu fiz esse aí, eu estava com 40 anos. Mas você imagina, com 15 anos, tempo da ditadura, que aí veio uma mulher do general Capaju de Fora, aí ela fazia. Aí ela me contratou, né, para fazer essas camisolinhas, para marcar, ia pro sul. Aí ensinei a fazer também fuxico. Tem umas colchas de fuxico, colchas de retalho também. E também pintava meus quadros. Participei de várias vernissagens. Quando eu pintei o quadro do meu pai, aí o Pedro fez uma vernissagem. Aí chegou um senhor lá, muito simples,
Aí ele me perguntou de quem era o artista, né? Aí o meu professor me apresentou ele, era nada mais, nada menos do que Dina Rocha. Simples. Ele foi, me parabenizou. Nossa, Dina Rocha. E, por fim, eu comecei a reciclar o jeans. Primeiro, por entender o meio ambiente, né? Imagina um jeans desse, é quase 100 anos, né? Para degradar. Eu fiz uma feira, eu consegui vender 3 desse aqui. Cada peça que eu consigo vender ou terminar, muito me envaidece. Essa eu já fiz muita mochila, mas a mochila, a proporção que eu faço é mesmo. Essa bonitinha. Aproveitando, Um blazer, né? é. Se a senhora não é costureira, eu não sei o que é ser costureira, Não. porque a senhora fez esse tanto de casaco, esse colete tá lindo também. E ela tem uma saia justa que formou um conjunto.